Fala aí galera, começando mais um vídeo de revisão e análise do mangá. Hoje vamos comentar, obviamente, sobre o capítulo 62, capítulo que finalmente colocou de frente Code contra o Kawaki, e posteriormente Boruto, dando início assim à próxima grande luta do mangá e fechando, por hora, os capítulos de transição que serviram para desenvolver principalmente o Kawaki, que tem grande importância dentro desse capítulo. Então, antes de começar, se você for novo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. O capítulo, que está intitulado como Encontro Casual, fazendo uma referência ao encontro do Kawaki com o Code, possui o próprio interno da cara estampando a capa desse mês, mostrando sua principal habilidade até agora, já explicada pelo próprio personagem sobre o seu funcionamento. E essa capa me chama muita atenção, pois ela dá uma melhor noção de como essa habilidade do Code é problemática, apesar do seu conceito ser bastante simples de compreender. Pois bem, vemos Code de pé, colocando as suas garras nas suas marcas de garra, e é possível notar que cada uma delas vão para um local diferente, fazendo com que seja impossível para o inimigo, em condições normais, prever o destino delas. E é interessante notar aqui que, dependendo de quantas armas ou recursos o Code utilize, não se restringindo a apenas às suas garras, ele pode simplesmente fazer sair uma quantidade absurda de armas das suas marcas, potencializando assim o alcance da sua técnica, sendo uma habilidade extremamente complicada de se lidar. E indo direto pro capítulo, ele começa exatamente de onde terminou o último, com o Boruto tentando entender o que estava acontecendo ali, quais seriam as intenções do Kawaki e como ele estava conseguindo senti-lo. No entanto, essa questão relacionada à habilidade sensorial demonstrada pelo Boruto não foi aprofundada aqui, deixando para que os próximos capítulos venham a abordá-la, mas eu já tenho uma boa ideia do que pode ser. No entanto, vou deixar para desenvolver esse pensamento mais para frente no vídeo. O Boruto então entra numa pequena discussão com o Vigia, que foi completamente enganado pelo Kawaki, já que o chakra que ele estava sentindo era o do clone. Após um rápido corte para uma cena envolvendo o Code sendo orientado pela Eida para chegar ao local onde o Kawaki estava, temos uma cena bem interessante, pois quando o Boruto vai avisar o Naruto do desaparecimento do Kawaki, e Naruto vai questionar sobre a situação, mesmo com a confirmação do Nishi de que estava tudo bem, Naruto ainda assim pede para ele contactar os outros membros da unidade sensorial, sendo a própria Ino que fará essa ligação posteriormente entre o Naruto e o Shikamaru, ficando responsável por reunir toda a divisão sensorial, algo que vimos recentemente no anime, no episódio 215, onde a Ino faz um esforço tremendo para manter a conexão entre todos os ninjas da aldeia, para poder concluir com sucesso o processo de evacuação dos civis. Dessa maneira, o anime novamente faz uma referência a algo que irá acontecer no próximo capítulo do mangá, sendo algo que está acontecendo de forma recorrente, e definitivamente não é uma coincidência, pois o anime e o mangá têm mostrado que estão numa sincronia incrível. E aqui nesse capítulo temos a Ino e a divisão sensorial novamente tendo um importante trabalho, no caso, encontrar o Kawaki. Logo depois temos uma cena envolvendo o Kawaki na floresta e que mostra o quão útil é difícil de lidar com a habilidade do Code, pois quando o interno da cara encontra o Kawaki, estando atrás dele, ele simplesmente joga uma das suas marcas de garra nas costas do garoto, demonstrando o quanto essa técnica proporciona diversas possibilidades para o seu usuário. E falando na habilidade do Code, a cena após essa é a do Naruto e o Boruto conversando enquanto sobem as escadas para entender a situação. E em um dado momento, o Naruto questiona o Boruto de como ele estava conseguindo sentir o Kawaki, já que nem a divisão sensorial estava conseguindo, e o Boruto não sabe responder. E isso aumenta para mim as chances de ser o próprio Jogan se manifestando novamente. Isso é algo que eu estou batendo na tecla há tempos, de que o Jogan provavelmente poderia dar as caras no mangá nesse arco contra o Code, que não sabemos se será o último do time skip, mas com o Boruto e o Kawaki tendo maiores chances de se destacarem mais pelo fato dos principais recursos da dupla Naruto e Sasuke terem chegado ao fim,
é muito coerente que o Boruto demonstre um novo poder agora, algo que possa fazer com que ele possa bater de frente com o Code, sua habilidade, Eida e seu Seringa, Daemon e sua técnica especial, enfim, isso era algo bem claro. Até porque não podemos nos esquecer que o mangá tá dando um destaque enorme para as pílulas do Amado, o que até agora não teve nenhum efeito no Boruto e está claro que em algum momento terá, e por que não agora no meio de uma batalha contra alguém como o Code. E eu inclusive fiz um vídeo aqui no canal há mais de 2 meses teorizando sobre um possível último arco de Boruto antes do time skip, que seria contra o próprio Code, e nesse vídeo eu destaco que provavelmente o Code não invadiria Konoha novamente, pois como a vila acabou de ser invadida, isso tornaria essa ideia de invasão um pouco saturada, e sem nenhuma necessidade, pois apesar de ser extremamente poderoso, o Code não é um Ishiki, por exemplo, o que faz com que sua ameaça, apesar de sim, muito perigosa, seja algo mais pé no chão, o que faz com que as vilas tenham condições de se precaver contra ele. Baseado nisso, eu disse que o Code e os protagonistas ficariam frente a frente devido a uma brecha que surgiria e seria captada pela Eida, justamente por conta do seu Seringa, e pelo fato de que ela já tinha avisado ao Code que qualquer oportunidade que surgisse, ela o informaria, ou seja, dessa forma você elimina a ideia de uma invasão e cria a chance do encontro entre antagonistas e protagonistas, que foi justamente o que aconteceu, e a brecha foi o próprio Kawaki, saindo de Konoha para colocar em prática o seu plano, que já vamos comentar mais pra frente. E além de tudo isso, esse seria o momento perfeito para que as duas maiores situações que envolvem Boruto e o Kawaki fossem resolvidas. No caso do Kawaki, você teria a resolução da sua dúvida em aceitar o karma proposto pelo Amado ou não, já que tudo que ele mais quer no momento é se tornar mais poderoso, a qualquer custo, para proteger o Naruto. E como ele não está conseguindo isso, ele bolou esse plano de tentar encontrar o Code para negociar com ele. Mas nessa batalha, que mostrará o quão mais poderoso o Code é, o Kawaki seria humilhado e não teria outra escolha a não ser aceitar o karma que o Amado propôs, sendo essa a motivação que ele precisava. Já no caso do Boruto, apesar dele não ter recebido tanta atenção quanto o Kawaki nesses últimos capítulos, a situação que ele está passando é muito clara, já que ele está tomando as pílulas do Amado e esperando por algum efeito, sendo que até agora nada aconteceu, e essas pílulas por sua vez, como comentei anteriormente, estão tendo um enorme destaque dentro do conteúdo do mangá, desde a apresentação delas, até a explicação do Naruto, tomada de decisão do Boruto e verificação do seu efeito, ou seja, algo vai sair daí. E como atualmente eles precisam de um diferencial para ter uma chance contra o Code, seja para vencer ou se salvar, o Jogan entraria aí, já que dificilmente a sua primeira aparição no mangá não será épica e impactante. E com os dois derrotados, mas se salvando posteriormente, seja com os seus próprios esforços ou com a chegada de alguém, você teria o Kawaki aceitando o karma novamente, o Boruto despertando o Jogan e tentando compreendê-lo mais, além de que pode ser uma ótima oportunidade para sua cicatriz ser feita pelas garras do próprio Code, ou seja, tudo se encaixaria perfeitamente e tudo está se encaminhando para isso, com possivelmente algumas diferenças, mas o fato é que os capítulos de transição, que muita gente reclamava, fez um trabalho muito bom em desenvolver a história e que irá culminar em algo grande, já que as cartas estão na mesa e dessa batalha vai sair coisa muito boa, disso vocês podem ter certeza. E como eu disse, eu comentei sobre tudo isso em um vídeo de quase 3 meses atrás. Então, se quiserem assistir, entendendo melhor o meu pensamento, eu vou deixar aí nos cards ou na descrição. Continuando então a nossa review análise, Naruto e Boruto percebem que o clone do Kawaki desapareceu, e eles entram em contato com o Shikamaru para avisá-lo do ocorrido. Aqui tem toda aquela cena da Ino avisando que iria reunir a divisão sensorial que eu já comentei. Boruto então percebe que o chakra do Kawaki original também desapareceu, e nesse momento o Naruto o impede de ir atrás dele, afirmando que os adultos cuidariam daquilo. No entanto, logo depois, o Boruto conseguiu escapar, colocando a bandana do Sasuke e foi de encontro ao Kawaki. E eu vi muita gente reclamando dessa cena, pois o Boruto conseguiu escapar facilmente, e Naruto não fez nada e não foi ao encontro do Kawaki naquele momento.
Só que a galera se esquece que ninguém ali sabia da localização exata do Kawaki, só o Boruto e toda a divisão sensorial ainda estava tentando localizá-lo. A real é que nem o próprio Naruto estava botando muita fé no que o Boruto estava dizendo, então eles não tinham certeza se o Kawaki se distanciou tanto assim. O fato do Naruto não ter ido naquele momento atrás do Kawaki era porque ele não sabia onde ele estava exatamente e a divisão sensorial, diversos ninjas, estavam tentando encontrar o garoto, ou seja, naquele momento em específico eles precisavam avaliar a situação rapidamente e olhar em cada canto da vila e de locais próximos. Só que o Boruto foi mais esperto e mais rápido que todo mundo e foi direto de encontro ao Kawaki, já que ele sabia com exatidão onde ele estava. Fora que no momento que o Boruto estava indo, ele diz que apesar da divisão sensorial não conseguir rastrear o Kawaki, eles ainda conseguiam sentir o próprio Boruto, fazendo com que eles encontrassem a localização tanto do Boruto quanto do Kawaki mais pra frente, ou seja, o Boruto foi inteligente demais nessa situação. O fato do Boruto ter agido mais rapidamente que todo mundo não anula a possibilidade do Naruto agir logo depois também, caso o Boruto não fosse. Talvez ele não encontrasse o Kawaki, mas isso não significa que ele não pensou na hora. Só o Boruto sabia com certeza onde o Kawaki estava. Lembrando que nem o próprio Naruto poderia rastreá-lo, como muita gente anda falando. O capítulo foi claro em destacar que devido à habilidade usada pelo próprio Kawaki de suprimir a sua assinatura de chakra, só o Boruto estava conseguindo rastreá-lo devido à sua nova habilidade. Continuando, temos algumas páginas de embate entre Cold e Kawaki, onde o Cold obviamente leva vantagem. A luta continua e finalmente descobrimos a razão pela qual o Kawaki saiu da vila. Basicamente, ele queria encontrar o Cold pessoalmente para assumir toda a culpa pela morte do Ishiki, se sacrificando assim pela vila, o que nos mostra que o Kawaki realmente está fazendo de tudo, acima de tudo, por Naruto e também por Konoha. Mas tem um porém aqui. Como é dito pelo próprio Cold ao final do capítulo, ele não irá mudar de ideia, ou seja, o plano do Kawaki falhou. Quando eles voltarem a Konoha, caso retornem, independente das consequências, a confiança da aldeia no Kawaki vai cair ainda mais, principalmente se alguma tragédia acontecer por conta da sua fuga. Seja um ferimento grave em Boruto, em Sasuke caso ele chegue na batalha, Naruto tanto faz. Essa fuga do Kawaki não trará boas coisas e fará Konoha apertar a vigilância no Kawaki ainda mais, consequentemente fazendo com que as outras vilas saibam do ocorrido, já que foi dito que todas as aldeias estão agindo em conjunto e o Cold é a principal ameaça do mundo ninja atualmente. E como sabemos que eles se comunicam regularmente, como por exemplo, após a derrota do Ishiki, esse encontro com o Cold será informado com certeza, já que é a maior novidade envolvendo ele em semanas e o que ocasionou isso também, no caso o Kawaki. E como vimos na conversa entre os Kages no capítulo 57, o Darui mostrou uma enorme desconfiança no amado, e pelo olhar, os outros Kages também. E agora que o Kawaki tentou fugir, irá ocasionar um encontro com o Cold que pode trazer grandes consequências. Isso levanta a possibilidade das outras vilas também começarem a desconfiar do próprio Kawaki, pela sua atitude e pelo fato dele já ter pertencido a Kara, mesmo que ele seja protegido do Naruto. E com Konoha e as outras aldeias desconfiando do Kawaki, com Naruto sendo o único ao seu lado, o Kawaki pode se sentir traído, pois ele fez isso tudo justamente por Konoha também. E como nos últimos capítulos, vimos que o Kawaki ainda tem dificuldades de se sentir em casa em Konoha. Ele pode querer focar em apenas proteger o Naruto, uma espécie de amor fora do comum, definido como loucura por amado no último capítulo, sendo um dos pontos que poderia justificar a sua futura revolta contra o mundo shinobi. Não o único motivo, mas um dos. E claro, isso também abre a possibilidade do Kawaki provavelmente não ter matado Naruto e sim o enviado para um outro local. Digo isso pois nesse mesmo capítulo, o Cold explica o seu plano de plantar uma árvore divina e que a única forma de alguém se salvar seria indo para uma outra dimensão.
Como ele vai ter acesso ao Karma novamente, isso abre diversas possibilidades. Vamos comentar em detalhes em um futuro vídeo, mas o fato é que já podemos ter tido as primeiras pistas dos motivos por trás da futura revolta do Kawaki nesse e no último capítulo. Precisamos destacar também a coragem do próprio Kawaki de ir até o Cold, já que, apesar de ter sido um equívoco sim, ainda mais ele conhecendo o Cold, isso ressalta o quanto o personagem foi bem trabalhado até aqui. É uma evolução enorme desde quando ele foi apresentado. Toda a cena do Cold debochando dele e o humilhando é muito boa. Conseguiram aproveitar melhor os quadros e as expressões do Cold ficaram excelentes. Num dado momento, a Ada pede para o Cold parar, pois estava machucando o Kawaki, e aliando ao que eu comentei anteriormente sobre o Kawaki de se revoltar contra o mundo ninja futuramente, quem acompanha o canal sabe que eu já disse que a Ada em algum momento irá trair o Cold, e isso é inevitável em minha visão. Eu já fiz um vídeo a respeito explicando esse meu pensamento em detalhes, então eu recomendo fortemente que vocês assistam depois para entender o meu raciocínio agora. Levando em conta que a Ada terá que tomar uma decisão em algum momento e pelo andar da carruagem ela vai ficar do lado do Kawaki. Ele pode manipular ela facilmente, já que a Ada com certeza fará de tudo para ganhar a validação do próprio Kawaki, o que me faz pensar que o Cold está mentindo. Ele não vai poupar o Kawaki. Apesar dele ter confirmado que iria poupá-lo nesse capítulo, lembrem-se que a Ada estava observando tudo. Ele não podia falar outra coisa e queria levá-lo com ele. O Cold, em minha visão, jamais perdoaria quem pisou no Ishiki daquela maneira e o matou, a quem ele era devoto. E como a Ada já explicou tudo o que aconteceu para ele, como vimos ela dizendo como foi a morte do Ishiki nos últimos capítulos, e como o próprio Cold confirmou nesse capítulo saber de toda a história, tenho certeza de que quando conseguir o que quer, o Cold vai trair a Ada, já que ele não terá mais nada a perder, visto que ele só tá com a Ada para um propósito específico, e principalmente quando ele retirar o seu limitador, eu vejo o Cold quebrando facilmente a sua palavra. Aliás, a própria Ada esconde segredos do Cold e já demonstrou que não confia totalmente nele, mas claro, precisamos lembrar de quem realmente foi o dono do capítulo. Brincadeiras à parte, no final do capítulo, Boruto chega chutando o Cold e salva o Kawaki, uma entrada épica. Como eu falei anteriormente, para esse vídeo não ficar gigante, acho que as chances do Cold fazer a cicatriz do Boruto nos próximos capítulos são enormes, apesar de não ser a origem que muitos querem. Enfim, eu vou deixar para teorizar e comentar mais sobre esses temas no futuro. Mas galera, esse foi o vídeo de hoje. O vídeo tá maior do que eu esperava. Eu podia facilmente ficar falando aqui mais uns 15 minutos do capítulo, mas como eu falei, eu não posso fazer vídeos gigantes, pois vocês podem não curtir muito. Enfim, queria fazer um pedido para vocês. Comentem aí nos comentários o que vocês acharam do capítulo. Eu quero muito saber o que vocês acharam. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal se for novo e também ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado. Se você assistiu o vídeo todo, eu vou ficando por aqui e até a próxima.